Olá, eu sou Jonathan Caroba, mídia educador e Google Innovator. E no tutorial de hoje a gente vai falar sobre como criar roteiros para o seu podcast. Nesse tutorial eu vou apresentar para você 7 passos de como fazer um bom roteiro para podcast para você que está começando a trabalhar com podcast com seus alunos e não sabe muito bem como criar seus roteiros. Além dos 7 passos, eu vou também dar uma dica extra no final. Então, se você ficar até o final comigo, eu prometo te dar uma dica super bacana para você incrementar os seus roteiros para os seus podcasts. O primeiro passo para você começar a trabalhar com podcast é escolher um assunto ou uma pauta, como a gente fala em podcast. É muito importante você escolher um assunto que seja relevante e que faça sentido com o conteúdo que você está trabalhando em sala com os alunos. Por quê? O podcast ele é uma metodologia, então pode ser que alguns conteúdos não façam tanto sentido para os alunos ou não seja tão fácil de trabalhar num formato de podcast. Então é importante você lembrar disso na hora de escolher o seu conteúdo para trabalhar com os alunos. O segundo passo é você especificar temas para os seus alunos ou, claro, permitir que eles escolham os próprios temas. Esse passo ele é bacana porque, ainda que os alunos trabalhem sobre o mesmo assunto, abordando o mesmo conteúdo em sala de aula, trazer temas diferentes também traz visões e pontos de vista diferentes para a proposta. Então isso pode enriquecer a quantidade e os formatos de podcast que chegam para você. Além disso, também há o gancho, que é o que a gente chama de assuntos iniciais de abordagem, no jornalismo, no campo da comunicação. E isso também pode ser valoroso para os alunos poderem trabalhar a visão crítica deles dentro do podcast. O passo 3 ele é muito, muito importante para a construção do seu roteiro, principalmente quando você está trabalhando diretamente com os alunos. Porque a pesquisa ela é essencial para a escrita do roteiro e ela permite também que os alunos busquem fontes e referências diferentes de você e do seu material que você disponibiliza para eles. Além disso, dá para você trazer para dentro do seu trabalho aspectos de valor e objetivo de aprendizagem que façam sentido, por exemplo, com a BNCC, como o pensamento científico, crítico e criativo, que é uma das competências gerais da BNCC. O passo 4, ele trabalha diretamente o roteiro num outro aspecto, também na divisão de tarefas, um roteiro que vai ajudar os alunos a se organizarem para construir de fato seu podcast. E aqui é válido você lembrar que dá para trabalhar inclusive com metodologias ativas, como a aprendizagem por times, que é uma metodologia que prioriza o trabalho em equipe. E aqui também dá para a gente pensar que os alunos, em alguns casos, eles têm uma tendência a trabalhar mais com captação, edição ou criação de texto, por exemplo. Então você prioriza uma habilidade específica do aluno quando ele está trabalhando em grupo. Esse passo aqui, o passo 5, ele é o primordial nesse tutorial, já que a gente está falando de roteiro de fato. Então aqui eu vou apresentar algumas dicas específicas para a construção do seu roteiro. A primeira delas é o tipo de roteiro que você pode trabalhar com os alunos, ou os tipos de roteiro, já que você pode permitir que os alunos trabalhem com vários tipos de roteiro ao mesmo tempo. Eu elenquei 3 aqui que talvez sejam os mais usuais e os que mais apareçam num trabalho de podcast em sala de aula, que é o de entrevista, quando os alunos entrevistam alguém do grupo ou convida alguém para poder ser entrevistado. O programa, quando a gente trabalha com podcast que ele é da turma e cada grupo produz ali pílulas para um programa maior. E o documental, quando os alunos eles fazem um tipo de narrativa específica para o ou podcast ou para o próprio programa, e eles não precisam trabalhar tanto com perguntas e respostas. Aqui a gente vai falar do porquê fazer um roteiro para o podcast. Alguns pontos são muito importantes. A escrita, por exemplo, que você estimula o aluno a escrever um roteiro e ele desenvolve uma segunda habilidade, além da tecnológica, de trabalhar com podcast. No segundo ponto, é um registro. O aluno ele vai registrar todo o processo de criação do roteiro de podcast e ali também ele pode colocar não só o roteiro em si, mas a pesquisa e também a sua avaliação do que foi escrito, do que foi pesquisado e do que foi construído em grupo. É uma segunda maneira de registrar o podcast além do arquivo em áudio. E, claro, a orientação. Quando você tem um roteiro, gera menos possibilidade de errar e menos possibilidade de improvisar na hora de criar o podcast. Já que a gente pesquisou e escreveu um bom roteiro, você, professor ou professora, vai avaliar esses textos e, com certeza, os alunos vão fazer podcasts maravilhosos. Essa dica é a dica das dicas. Se você já gravou um podcast, um texto que você escreveu, eu tenho certeza que você ficou se perguntando: como eu faço para saber quanto tempo de áudio tem esse texto? É muito fácil. Quando você for criar os seus podcasts e você for criar os roteiros, tanto sozinho quanto com os alunos, você vai seguir esse passo a passo aqui. Colocar a sua fonte Arial Black, colocar um tamanho 14, um espaçamento de 1,5 entre as linhas e todos os números e numerais por extenso.
Por quê? Eu sei que o formato do texto vai ficar bem diferente daquele formato usual que a gente vê em textos impressos, mas esse formato aqui, ele é uma herança da rádio, ele é uma herança de um texto que foi feito para ser lido. Então, quando ele é impresso, o formato da folha te dá uma média de mais ou menos 1 minuto por folha impressa. Isso quer dizer que se o trabalho do aluno tiver ali 4, 5 páginas, vai ter entre 4 e 5 minutos mais ou menos. Então você consegue se orientar e orientar também o trabalho em relação ao tempo dos alunos. A criação de vinhetas é uma das partes mais legais da produção de podcast. E você pode prever esse momento desde o início, já no seu roteiro ou no roteiro dos alunos. Isso pode estimulá-los muito, porque é muito bacana, né? É uma parte bem criativa da produção do podcast. E claro, você pode construir junto com eles, mesmo que seja uma aula online ou uma aula presencial. Aqui tem 3 sites que você pode usar para pesquisar sons free, né, sons que você pode usar de maneira gratuita no seu áudio, no seu podcast e fazer as vinhetas com seus alunos. São eles YouTube Library, SoundSnap e FreeSound. São 3 lugares que eu já usei e que são bem bacanas ali de fácil acesso para os alunos. Esse último passo, ele é muito estratégico. Por que que você pode prever a edição do áudio desde o início do roteiro? Porque às vezes a gente escreve textos que depois de gravados não ficam tão fácil de serem editados. Então pode ser muito bacana você ver e também mostrar para os alunos alguns aplicativos de edição. Aqui eu coloquei 3, o Anchor, Spreaker Studio, GarageBand, que são aplicativos para celular totalmente em português e que você pode usar de maneira gratuita. Além desses, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso tutorial falando sobre o Audacity, que é um dos mais conhecidos editores de som e que eu particularmente uso para editar sons no computador. Se você chegou até aqui, você merece essa dica extra. E essa dica, na verdade, é muito óbvia. É uma dica de ouvir podcast. Você não vai conseguir fazer bons podcasts se você não ouvir pessoas que fazem podcast. Então, eu vou deixar para você que não ouve ainda ou que quer começar a ouvir podcasts diferentes, algumas indicações aqui na descrição desse vídeo. Podcasts que eu ouço e recomendo para você da área de educação. Agora que você já sabe tudo, absolutamente tudo para fazer um bom roteiro para o seu podcast, tanto para você quanto para os seus alunos, você agora vai começar a construir seus podcasts e depois vai deixar aqui nos comentários o seu podcast para a gente ouvir junto e curtir também. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.